Você achou o ponto dos seus sonhos, seu ponto comercial dos sonhos. Já viu a decoração, já sabe o que vai vender, já está com tudo prontinho para comprar esse ponto comercial, se instalar, mas você já pensou que ele pode ter dívida, pode ter algum processo de investigação em andamento? Já parou para pensar em tudo isso? Não? Então fica comigo nesse vídeo, porque o intuito aqui é te orientar e dizer para você quais são os principais riscos que você corre e te ensinar a se proteger. O que você vai aprender aqui então? Você vai aprender como saber se vale a pena ou não esse ponto comercial, esse é o primeiro ponto. O que você deve investigar em relação a esse ponto comercial antes de comprá-lo e, mais importante, como evitar as dívidas que vão decorrer do fechamento desse negócio, tá bem? Vou falar aqui para vocês de 4 pontos, então. O primeiro deles é: olhe além da fachada. Você já viu se esse estabelecimento tem alvará, está legalizado, a vigilância sanitária local, se for o caso, ou qualquer entidade regulatória está em conformidade com a legislação para conseguir seguir vendendo? Né? Da prefeitura, está tudo certo o imóvel? Seu contrato de locação com o atual locatário, como é que tá? Você vai conseguir entrar nesse contrato? Sim ou não? E a matrícula desse imóvel? O imóvel está em vias de ser interditado ou não? Tudo isso eu sei que parece que está muito distante, mas é raro, só que acontece com frequência, né? O segundo ponto desses 4, então, é: investigue a empresa que está sendo vendida. Peça certidões tributárias, certidões trabalhistas, veja se tem processos, né? Investigue quais tipos de processos essa empresa tem, porque tudo isso no final vai te ajudar a ajustar o preço de compra, inclusive. Não é só para você saber se compra ou não, mas é para saber por quanto você compra essa empresa, tá bem? O terceiro tópico aqui, esse é: leia com lupa o contrato de compra e venda desse ponto. A gente pode chamar ele de fundo de comércio, a gente pode chamar só de ponto. Por que eu estou falando desse jeito? Porque você tem que entender o que engloba esse contrato, essa compra e venda. Você está comprando o ponto comercial com produto, com equipamento, sem equipamento? Vai ter funcionário? Quantos funcionários vão vir para você, né, dentro dessa estrutura? Qual vai ser a sua relação com os fornecedores? Você precisa entender se você vai ter abertura com os mesmos fornecedores desse ponto comercial ou não, para continuar, né, para não ter a parada da continuidade do negócio no momento dessa transição e pensar numa transição tranquila. E o quarto, e aqui o mais importante, já que a gente está começando a falar de transição, é a transição em si. Porque no contrato você precisa prever como que isso vai se dar, como que os contratos vão ser transferidos para você nesse curso de passagem de bastão. Você já comprou, vamos supor, você já comprou, já fechou o negócio, você já está lá com o contrato de compra e venda do ponto comercial na mão e você já está se estabelecendo. E como que vai ser o seu relacionamento com esses fornecedores, com esses clientes? E se esse ponto comercial for tão bom, você previu nesse contrato uma cláusula de não competição para esse sócio que está te vendendo o contrato dele, para essa empresa que está vendendo? Isso é super importante para você garantir que aquele negócio que você comprou, você não vai sofrer a influência do seu próprio concorrente, né? Da pessoa que te vendeu montar um estabelecimento exatamente igual a esse do lado. E daí leva toda a sua clientela, ou seja, todo investimento que você fez talvez tenha sido por água abaixo, já que ele é a pessoa que abriu do seu lado o outro negócio. Então, cláusula de não concorrência numa compra e venda de ponto comercial é essencial, e essa é a parte bônus aqui de todas essas 4 dicas que eu dei para vocês se precaverem no momento de comprar um ponto comercial. Se vocês querem saber mais sobre isso, me conta aqui nos comentários para a gente montar então mais vídeos sobre ponto comercial, seus riscos. E tudo que eu falei aqui para vocês, eu sei que parece muito simples, mas toda empresa faz. Existem crescimentos que a gente chama de orgânicos e inorgânicos. A empresa que cresce organicamente é a empresa que cresce dentro da própria estrutura dela.
A empresa que cresce inorganicamente é a empresa que cresce através de aquisições. E as multinacionais fazem isso muito bem. E tudo que eu falei para vocês aqui tem um nome muito bonito em inglês que se chama due diligence. Então, as multinacionais fazem due diligence todos os dias no momento em que elas querem comprar ou prospectar algum tipo de novo negócio para elas. Fica aqui a minha dica e até a próxima!